Oi pessoal, mais uma vez aqui para falar sobre HTML. Hoje um vídeo que eu espero que seja bem curtinho, bem mais curto, sobre tabelas. Tabelas a gente entende como aquela estrutura de exibição de dados em linhas e colunas tradicional, é o que as pessoas normalmente entendem quando você fala de tabela. É uma coisa bastante usada para exibir dados em sistemas baseados na internet, quando você tem que exibir dados de uma tabela de um banco de dados, por exemplo. Então você quer mostrar a lista de alunos de uma turma, a lista de clientes de uma loja. Normalmente se usa tabela. Tabela foi muito usado para controlar a diagramação de uma página, onde que as coisas iam aparecer. Então eu quero colocar uma figura à direita, quero colocar texto à esquerda. Já se usou muito tabela. Hoje não se usa mais tabela para isso. Você usa divisões na página com CSS. A gente vai ver isso no futuro, tá? Bom, então tabela é uma coisa bem simples. Se você quiser criar uma tabela na sua página, você vai marcar com table. Tá? Então, table marca uma tabela, e dentro de uma tabela você vai colocar linhas. Tá? Igual nas listas ordenadas e não ordenadas, aquela que a gente marca com UL, ou então OL, ordered list. Lá nas listas a gente só pode ter um conjunto de marcadores, a gente só pode ter dentro de uma lista ou itens ou outras listas. Aqui na tabela, a gente só pode ter dentro da tabela linhas. Tá? Então a gente marca com TR as linhas da tabela e dentro das linhas da tabela a gente vai colocar as células, tá? A gente vai colocar o que vai gerar as colunas. Então TR é de Table Row e TD é de Table Data, ou então os dados da tabela, tá? Então, se a gente colocar aqui alguma coisa, né? Alguma coisa, tá? Isso aqui vai virar um dado dentro da tabela, vai ser isso aqui, vai ser o que vai ficar na primeira linha, primeira coluna da minha tabela, tá? Se eu quiser mais colunas na tabela, eu vou colocar mais TDs, e se eu quiser mais linhas na tabela, eu vou colocar mais TRs, tá? Então aqui, por exemplo, uma tabela com 4 linhas e 3 colunas, tá? Se a gente olhar isso lá no navegador, fica um pouco difícil da gente ver que isso está numa estrutura de tabela, porque todas as coisas, algumas coisas aqui têm o mesmo tamanho. Então eu vou mudar aqui um pouquinho. E tabela a gente deve ter um cuidado para organizar bem o código, porque é bem fácil de você se perder quando você está trabalhando com uma tabela, quando as coisas começam a se desalinhar, né? Então, manter ou assim, ou então manter as células da tabela uma embaixo da outra, fica bem mais fácil de você ver o que está acontecendo dentro da tabela. Então, se eu colocar aqui um pouco mais de informação na tabela, você vai ver que o navegador está organizando isso com as colunas alinhadas uma em cima da outra também, direitinho, né? Uma outra forma de ver é você colocar borda, ou então colocar uma cor de fundo, que você vai conseguir ver a estrutura da tabela com mais facilidade. Para isso, a gente vai precisar do CSS. Tá? Então, uma forma de eu fazer isso é criar uma seção style, de estilo, né, no head da minha página. E a gente ainda vai ter a parte de CSS do curso, mas só adiantando aqui, a gente pode dizer, por exemplo, que eu quero que os dados da tabela tenham background color, cor de fundo, blue. Tá? Se eu fizer isso, aí a gente consegue ver mais facilmente a estrutura da tabela. Tá? Bom, frequentemente a gente consegue, a gente precisa de uma coluna que seja um título para a tabela, um cabeçalho para a tabela. Tá? Então é uma linha especial. Uma outra forma da gente colocar linha em uma tabela é com o marcador TH, Table Header, tá? Então ao invés de TR, ou melhor, o TR ele é mantido,
ao invés do TD, a gente coloca o TH, que é uma célula especial, que é um cabeçalho. Eu posso colocar linhas com um número de colunas diferente, mas o resultado é um pouco estranho, tá? Aqui, olha só, eu estou dizendo aqui que todos os TDs têm cor de fundo azul. Eu não falo nada dos THs. Então eu vou incluir aqui uma cor diferente para o TH, só para a gente conseguir ver mais fácil lá no navegador. Então eu vou colocar aqui um background color Blue Violet. Salvei. Se eu atualizar agora, alguma coisa errada. Mantive o TD aqui, na verdade TH. Salvei. Ok. Então, olha que essa linha aqui está exatamente como a gente marcou lá. Ela é uma linha que só tem uma célula aqui. E aqui eu não tenho célula nenhuma. Tá? Então, para formatar, para controlar a estrutura de uma tabela, às vezes a gente precisa dizer que uma célula ela ocupa mais de uma coluna, ou às vezes que uma célula ocupa mais de uma linha. Isso pode ser feito tanto com o TH quanto com o TD. Se eu quiser dizer que uma célula ela ocupa mais de uma coluna, eu uso o complemento, o atributo callSpan, de expandir em colunas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, provavelmente eu vou querer que ela ocupe 3 colunas, né? E aí a estrutura da minha tabela fica mais razoável, né? É mais provável de eu querer alguma coisa nesse sentido, eu querer alguma coisa mais parecida com isso, tá? A mesma coisa, se eu colocar mais um TH aqui, mais um table header, né? Mais uma cabeçalho para minha tabela aqui, sei lá, 1, 2, 3 aqui, qualquer coisa. Salvei. Se eu olhar agora, a minha célula de cá não está mais se expandindo por três colunas. E vamos dizer que eu queira que isso aqui seja algo que vai ocupar mais de uma linha, né? Aí o complemento é parecido, mas ao invés de call span, é row é uma outra forma de dizer linha em inglês. Então, row span, se eu quero que ela ocupe 1, 2, 3, 4, 5 linhas, eu vou colocar row span 3, perdão, 5. Se eu salvar e olhar aqui o resultado, então essa célula aqui ela está ocupando 5 linhas e essa célula aqui está ocupando 3 colunas. Isso serve tanto para o TH quanto para o TD. Tá? Então, hoje a gente, além de ter falado sobre tabela, a gente viu uma introdução sobre o CSS. E é óbvio que a gente vai ver isso com mais detalhe depois, mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: no CSS, tem várias formas de a gente incluir o CSS na nossa página. Uma delas é essa, uma seção style dentro do meu head, no cabeçalho da minha página. E aqui eu estou dizendo, eu quero que todos os THs tenham, e aqui eu posso colocar um conjunto de propriedades, por exemplo, background color, o nome da propriedade, e valores. Então, propriedade, valor da propriedade, blue, violet. Então, blue, eu estou dizendo aqui que eu quero que o fundo do meu TH seja blue, violet. Então, a cor de fundo dos meus TDs sejam azuis. É isso que eu estou dizendo aqui, usando o CSS para isso. Tá? É isso aí, turma. Tabela é simples, não é complicado, mas dependendo do layout da tabela, pode complicar um pouquinho se você não organizar o código, se você se perder aqui em qual linha você está, em qual coluna você está, você acaba criando linhas com mais ou menos células do que as outras e acaba dando algum problema. Então preste atenção nisso. Se você organizar bem o seu código aqui, você provavelmente não vai ter problema. Aqui, por exemplo, a gente usa tab para isso, né? Então, se você for usar tab, usa tab para tudo. Então, eu estou fazendo aqui, o ideal seria fazer isso, né? Então, se você quiser colocar as células uma embaixo da outra, aqui, por exemplo, o certo seria a gente fazer assim, né? Porque a primeira célula está ocupando várias linhas, então a estrutura correta
ou melhor, a forma de organizar o código que reflita o resultado final renderizado pelo navegador seria esse daqui, talvez, o mais próximo, né? Mais próximo que a gente consegue do código ficar do que vai aparecer na tela, tá? É lógico, isso aqui não é obrigatório, na verdade até tá esse TD aqui, ele vai ficar embaixo desse TD aqui, né? Então, melhor ainda a gente colocar dessa forma, aqui, tá? É lógico que isso não é obrigatório, mas facilita bem, tá? Então, se você tiver problemas com estrutura de tabela, tenta organizar dessa forma que provavelmente você vai conseguir resolver. É isso aí, turma. Obrigado. Até a próxima.